paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração, Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos e graças por tudo. Bendizemos e adoramos, Pai. Paizinho Santo, Paizinho querido, apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos a Ti. Pedimos Tua proteção, Tua graça, sabedoria, discernimento e que Tua boa mão, Senhor, venha nos conduzir nesse tempo de oração. Queremos consagrar esse tempo que teremos de oração a Ti, Senhor, pedindo cobertura, pedindo Tua graça, pedindo cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Que glória que é a gente começar, né, nossa oração, nosso tempo de oração, glorificando o nome do Senhor, assim que a gente começa, né, sempre dando a glória ao Senhor, e depois a gente vai falando para que realmente, né, a gente seja envolvido nessa atmosfera de glória. Glória a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está sim aqui juntinho conosco, unido em fé, unindo nossa fé, orando, buscando a presença do Senhor. E aqui nós estamos intercedendo um pelos outros e ligando em fé para que seja ligado na terra e que seja ligado no céu. E glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar a respeito de quando o Senhor, Ele quer nos entregar uma bênção, Ele quer fazer algo nas nossas vidas e que nós precisamos, né, entender que as impossibilidades diante de Cristo, elas caem por terra. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de João 5, que fala, né, do tanque de Betesda e do paralítico que Jesus curou, e nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Então, cegos, mancos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu ao Senhor, dizendo: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou sua cama, partiu. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que tremenda essa passagem, né? A palavra de Deus vem falando, né? Jesus chegou em Jerusalém, num dia de festa, e a palavra de Deus diz que ali tinha um tanque de Betesda, um tanque chamado Betesda, e ali tinha, né, os seus alpendres, as suas entradas, e ali tinha um tanque, é como se fosse uma piscina, mais ou menos isso, e a palavra de Deus diz que de tempo em tempo, né, ali um anjo descia e mexia, movia aquelas águas. Assim eles acreditavam, né? E a palavra de Deus diz que ali então eles levavam o quê? Levavam todos os coxos, levavam cegos, paralíticos, todo quanto era tipo de enfermo. E a palavra de Deus diz que de tempo em tempo esse anjo vinha, um anjo de Deus vinha, movia as águas e a primeira pessoa que descesse naquelas águas, ela era curada. E aí Jesus entra ali naquele lugar e ele dá, né? Ele olha de longe, a palavra de Deus diz que ele olha e ele vê que tinha ali, né, um enfermo, né, um homem que estava enfermo, 38 anos, e Jesus ficou sabendo da situação dele. E aí Jesus vai até ele, e aí Jesus olha para ele e diz, né, olha, tu queres ser curado? Então, quando aquele paralítico, né, ele vai explicar para Jesus
o que estava acontecendo com ele, né? Ele não tinha ninguém para colocar ele até ali no tanque para ele poder descer quando as águas agitassem, para ele ser curado, né? Então, quando Jesus pergunta, né, olha, tu queres ser curado, né? Ele não responde de imediato. Então, ele responde com uma incredulidade. Ele apresenta para Jesus, né, que não tinha como, aquilo ali não teria como ele ser curado, ele não tinha ninguém, ele não teria uma possibilidade, ele não via uma cura, uma forma que ele pudesse ser curado. Ele só achou uma impossibilidade, né? Era quase um apelo de Jesus ali dizendo, né, queres ser curado, né? E ali, enquanto Jesus perguntou, ele nem sequer respondia. Então a gente imagina o que não era para aquele homem, né? Olhar para todas as vezes que via aquela água agitar, ele pensar, né? Outro vai na minha frente, eu não vou conseguir, e eu não tenho ninguém, e olha, é a única possibilidade que eu tenho, e ficar ali, né? E vendo que outro vai, e todo mundo começa a chegar e levar ali aquelas pessoas que estão enfermas, e vai ajudando, e vai colocando na água, e ele olha, ele diz, eu não tenho ninguém. Mais uma vez o anjo vai descer, mais uma vez a água vai mover e eu não vou ter como ser curado. Então eu acho tão interessante porque ele não saía do lugar, né? Mas em outras circunstâncias a gente vê que ali também ele já tinha uma incredulidade que já estava, né, ali com ele, porque eram muitas e muitas e muitas vezes. E ele vai falar isso para Jesus. Quando Jesus diz para ele, né, que há uma possibilidade de uma cura, então ele não acredita, então ele diz, olha, não tem como, eu não tenho ninguém, né? Não tem como eu ser curado, porque eu não estou descendo nessas águas. Então, quando Jesus pergunta, né, queres ser curado? Então, ele começa naquela falação dele de já não ter mais uma expectativa, né? Então, aí Jesus fica olhando e Jesus diz, tá bom, já te ouvi, né? Agora levanta, toma o teu leito e anda. A coisa até parecia até bem mais simples do que se pensava, né? Nem parecia que Jesus estava falando para um homem que estava 38 anos, paralítico, sem poder caminhar, que estava ali naquele tanque esperando um movimento de uma água para poder se mover, para poder ser curado. E aí Jesus chega, né? E ele diz de uma maneira tão sublime, tão assim, parece, né, natural, né? Olha, levanta daí, toma teu leite e pode andar. Você já está curado. Então a gente vê que Jesus, ele fazia as coisas de uma maneira tão maravilhosa, né? Então Jesus, ele se move na compaixão por aquele homem. Então, e Jesus mostra que ele não precisava de ninguém, né? Que aquele momento ali era ele e Jesus. Jesus tinha ido até ele, né, por uma escolha, por olhar, por saber, né? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele foi ali saber, né, realmente, contaram para Jesus, tá vendo aquele homem? Olha, Jesus, a gente imagina o que que não foi, né, mais ou menos isso. Olha, tá vendo aquele homem, 38 anos, está ali, paralítico, nunca pôde caminhar. Aí Jesus vai lá e diz, não, peraí, eu vou lá perguntar se ele quer caminhar. Então, né, Cristina, e para as nossas vidas, Cristina, para as nossas vidas, meus amados, nós vemos três situações aqui bem distintas, né, que nós aprendemos hoje, que hoje a gente foi meditar um pouquinho mais nessa palavra, né, e foi onde o Espírito Santo de Deus, ele colocou, né, a primeira situação é quando nós levamos nossos assuntos, nossas pendências, circunstâncias, dificuldades, problemas para Jesus, o quanto que fica mais leve, né, nossos olhos vão se abrindo, né, as possibilidades que vão chegando, o Espírito Santo de Deus vai movendo, é um toque, é uma palavra, é uma ideia, né? É um mover que vem na nossa direção. Então quer dizer que tudo isso por quê? Porque nós levamos diante do Senhor. E aí nós contamos com o agir de Deus, né? O agir de Deus é assim. Quando a gente vê Jesus dizendo, escutando aquele homem falando, tanto tempo que estava ali naquela circunstância, e no final de tudo, depois de ouvir tudo, Jesus diz, ei, levanta, toma o teu leite e anda, tu já está curado, eu já te curei. Né? Então foi uma coisa assim, parecia tão simples, né? Tão fácil de resolver, era só Jesus chegar. Então, é levar para Jesus o problema, é contar para ele, né, qual é a nossa dificuldade, onde é que nós estamos realmente, né, com um fardo pesado, entregar para ele, né, e deixar que Jesus venha nos ajudar a solucionar esse problema.
A segunda circunstância, né? O que dói em nós, dói em Jesus também. A palavra de Deus diz aqui, né? E vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Aquela dor daquele homem, Jesus sentiu aquela dor, Jesus sentiu, né, aquela circunstância nele. Então Jesus olha, sabendo que estava muito tempo naquela circunstância, Jesus já vai chegando e vai perguntando: queres a cura? Queres a cura? Queres a cura? Né? Aquilo doeu em Jesus, então o que dói em nós também dói em Jesus. Né? O tempo da nossa espera, o tempo da nossa dor, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós está realmente doendo, tudo isso move o coração de Jesus para nos abençoar, porque ele sente também nossa dor, né? E a terceira situação, Cristina, a terceira, não espere que homens façam aquilo que Jesus deseja muito fazer por você. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus quer muito te ajudar, Jesus quer muito mudar a tua história, a tua vida, a tua circunstância. Ele quer te dar uma vida nova. Jesus está ali louquinho, né, na torcida para fazer realmente uma obra. É como esse paralítico, né? Aquele paralítico, Jesus já sabia toda a história, toda a circunstância. Jesus já chega na história dele e já diz que quer ser curado. Eu vim aqui para te curar, eu vim aqui para resolver teu problema. Não precisa de ninguém, não. Deixa que eu vou te ajudar. Tô louquinho para te ajudar, tô louquinho para botar a mão nesse problema e resolver. Então, meus amados irmãos, nós precisamos muito mais de Cristo do que qualquer outra pessoa. Ele é infalível. Ele chega no momento certo, ele chega na circunstância, ele chega na situação. Ele chega para fazer, ele chega para resolver, ele chega para curar, ele chega para libertar. E quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus sabe da nossa causa, quando Jesus sabe do nosso problema, ele já vai vindo, ele já vai entrando, é uma circunstância, uma situação. Já tem um mover do Espírito Santo de Deus, uma porta que se abre, uma pessoa que chega, é uma palavra que vem, é uma direção, é um negócio. Então é um mover de Deus que toca na nossa vida e que vai mudando nossa circunstância e vai mudando nossa história. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, espere por Jesus, deixa ele vir, deixa ele resolver, deixa ele fazer. Ele está muito desejoso de fazer por você. Ele não esqueceu de você, ele não esqueceu de você, ele sabe quem você é, ele sabe tudo a teu respeito. Apenas vá até ele e diga assim: Senhor, eu quero que tu faça, eu quero que tu cure, eu quero que tu resolva, eu quero que tu liberte. Vai falando para Jesus, meu amado, bota a tua causa na mão dele e deixa ele resolver. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Jesus vai fazer na sua vida, homem nenhum nunca fez. Ele vai fazer mudanças, ele vai transformar a sua vida, a sua história, o seu destino, em nome de Jesus. Assim eu declaro e profetizo essa situação que vai mudar. Deixa Jesus resolver e vamos clamar aos céus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por esse ânimo que vem da tua palavra. Nós temos Cristo, Senhor, nós temos Cristo, Senhor, nós não estamos sozinhos. A nossa dependência está no Cristo, que tudo move, que tudo faz, que tudo resolve. Senhor, meu Deus, nesse dia nós entregamos na tua presença, Jesus, todas as nossas causas, impossibilidades, onde achamos impossível de resolver, de fazer, onde, Senhor, meu Deus, não vemos uma saída. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos: Senhor, vem, Jesus, vem. Nós entregamos tudo aqui nessa noite para ti, Senhor, que possa vir, Senhor, o teu cuidado, Senhor, a tua graça, Senhor, as tuas misericórdias, nos alcança com tuas misericórdias, Senhor, assim como este homem no tanque de Betesda, Senhor, que alcançou a misericórdia do Cristo, o olhar do Senhor. Senhor, olha na nossa direção, apresentamos para ti todas as circunstâncias, todas as situações, todo o Senhor, meu Deus, todo o nosso clamor nessa noite é para que tu venhas, meu Cristo amado Deus, que venha, meu Cristo, meu Senhor, que venha o meu Cristo Redentor, que venha o meu Cristo Salvador, venha mudando circunstância, venha mudando a vida, muda a história, muda destino,
destino. Senhor, meu Deus, vem, Senhor, meu Deus, fazendo um movimento pelo teu poder, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, assim, Senhor, esse paralítico cria muito mais, Senhor, nas águas que se moviam para curar. Ele não entendia que na frente dele tinha um Cristo vivo, que na frente dele tinha um Deus poderoso. Ah, Senhor, mas nós sabemos, quando ele viu, Senhor, a ordem de Cristo, ele entendeu que quem estava com ele era o poderoso, era o que tudo pode. Ah, Senhor, nessa noite nós declaramos que nós sabemos que tu pode todas as coisas, Senhor. Nós cremos, Senhor, no mover que vem do alto. Nós cremos que o nosso Cristo nos socorre a um clamor, a uma palavra, Senhor, meu Deus, a uma oração. Ah, Jesus, vem, meu amado, vem. Nosso clamor nessa noite é que o nosso Deus poderoso venha. Muda, Senhor, toda a circunstância, muda as impossibilidades, muda, Senhor, a história dos teus filhos, Senhor, que estão clamando, pedindo e buscando por ti nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite declarando, Senhor, meu Deus, uma glória, Senhor, que vai tocando na vida dos teus servos. Eu oro, Senhor, meu Deus, por cada membro do meu canal, a cada pessoa onde chegar esse compartilhamento, onde chegar esta oração. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que a glória do Senhor tocará na vida deles, que vai ter mudança de história, mudança de destino, que vidas, Senhor, serão encontradas pelo poder do alto, pela mão do poderoso Deus, que a glória do Cristo poderoso estará sobre a vida deles, mudando, Senhor, meu Deus, tudo que eles estão achando, Senhor, que não tiveram uma saída, que não tiveram uma solução. Senhor, meu Deus, eu declaro nesta noite o que não resolveram na semana que passou, esta semana já entra rompendo com soluções, com decretos, com palavras, Senhor, meu Deus, e ordens, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, mudança de vida, mudança de estação, resolução. Eu declaro, Senhor, uma saída, eu declaro uma solução para todo problema, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nessa noite, Senhor, que vai chegando uma pessoa certa, vai mandando, Senhor, a pessoa, Senhor, meu Deus, que vai sim, Senhor, ser usada por Deus em toda circunstância que teus filhos precisam. Move com teu poder, move com tua graça, faz, Senhor, um mover que venha do céu, vai tocando, Senhor, e abrindo porta, vai tocando, Senhor, meu Deus, para as oportunidades chegar. Nós declaramos nessa noite que nós adentramos em regiões celestiais, tomamos posse das nossas bênçãos, de tudo que já era para estar na nossa mão, de tudo que já era para ter chego, Senhor, em nome de Jesus, clamamos, Jesus vem, clamamos, Jesus vem, Senhor, mudando, Senhor, meu Deus, toda circunstância, Senhor, que está impedindo, onde tiver uma trava, onde tiver, Senhor, meu Deus, uma tranqueira, onde tiver um atraso, uma impossibilidade, vai quebrando, vai desfazendo, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos liberação nessa noite, que vai liberando para documento, que vai liberando, Senhor, para causas, para processos, que vai liberando, Senhor, meu Deus, para recursos, para providência, Senhor, vai liberando para sonhos, para projetos, investimento, empreendimentos, para uma boa compra, para uma boa venda, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos nessa noite, Senhor, declarando, Senhor, que tudo que estava trancado e atado vai liberar, tudo que estava atrasado, Senhor, vai começar a movimentar, vai acelerar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, é tempo, Senhor, meu Deus, de mover, o Senhor que move, Senhor, dos céus na terra, o Senhor que move com seu poder, o Senhor que faz uma glória, uma graça, um poder e uma vitória, alcançar a vida dos teus filhos nessa noite. Eu declaro, Senhor, meu Deus, teus filhos trocando, Senhor, meu Deus, suas vestes, Senhor, meu Deus, de tristeza, de lutos, de dor, por veste de alegria, de louvor, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que oramos nessa noite, ligando em fé e declaramos ações de graça, agradecendo por toda resposta, por todo favor, pela cura, pela libertação, pela resposta do nosso clamor dessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós profetizamos, assim nós declaramos e cremos, o Senhor vai operar milagre, o Senhor vai trazer resposta, o Senhor vai abrir grandes portas, o Senhor vai trazer a oportunidade, a porta do emprego que vai abrir, a porta da justiça que vai abrir, a porta do negócio que vai abrir, a porta da oportunidade, a porta do sonho, a porta da realização,
Em nome de Jesus, assim nós declaramos, Senhor, nós cremos num Deus poderoso que vai mover na nossa vida com seu favor, com sua graça, com seu poder e que nós veremos sim a mão do poderoso agindo e nós veremos a grande vitória que tocará na nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus, receba aí, vai ter um toque, vai ter um movimento de Deus na sua direção. Essa semana vai começar com uma grande mudança. Oh, o Senhor vai liberar poder. Prepara aí, meu amado irmão, minha amada irmã, porque essa semana vai ter uma resposta. Essa semana é anúncio de milagre. Você já vai ver a mão de Deus movendo na sua vida. Prepara, porque vem chegando a hora da bênção. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.